Você já atendeu uma ligação e, no instante em que ouviu a voz do outro lado, desejou nunca ter atendido? Era madrugada quando decidi juntar esses relatos, chamados que não pediam permissão para atravessar a noite e que, depois de tocados, não voltaram a ser apenas chamadas. Neste episódio, trago histórias que me foram contadas, uma compilação de vozes, silêncios e instantes em que o telefone virou porta. Se você já viveu algo parecido, fique comigo até o final e depois conte nos comentários, sem nomes, sem números, só a história. A primeira vez que me falaram sobre isso foi por telefone mesmo. No começo da madrugada, uma mulher recebeu uma ligação dizendo que o marido tinha sofrido um acidente na estrada. Disseram que ele não resistiu, ela me contou, a voz ainda trêmula quando veio relatar. Era perto da 1h30 da manhã. Do outro lado da linha, voz rápida, objetiva, o carro, a colisão, o hospital. Ela pegou as chaves, saiu, dirigiu no escuro com aquele peso na garganta que não te deixa respirar direito. As luzes da cidade eram poucas. No caminho, cada caminhão que passava pareceu confirmar o pior. Ao chegar no hospital, a recepção fria, o corredor iluminado por uma luz esbranquiçada que mais parecia lanternas dentro de gelo. Disseram que havia um corpo, que ele estava em observação. Ela viu o marido, pálido, imóvel, com os olhos fechados e sentiu o chão desaparecer. O registro, a papelada, os murmúrios dos funcionários, tudo muito clínico. E ainda assim, havia algo estranho. Pouco depois do que ela acreditava ser o reconhecimento, o filho recebeu uma mensagem. Não era mensagem comum, era uma chamada de voz do próprio telefone do pai. Ele atendeu e, no outro lado, ouviu a voz que conhecia desde a infância. "Estou indo para casa", disse a voz. A frase foi simples, banal e impossível, porque o marido já havia sido declarado morto naquela madrugada. Imagine a confusão. O que se faz diante de palavras que parecem contrariar o relógio? Ela me contou que ficou parada, o telefone tremendo nas mãos. O filho repetia a gravação, tentando entender se era brincadeira, se havia alguma montagem. Não havia trotes registrados, ninguém assumiu a brincadeira. A sensação que ficou foi de uma despedida atrasada, ou de uma mensagem atravessando algo que não conseguimos nomear. A mulher, que agora vive com a ausência concreta do marido, descreveu como se a ligação tivesse riscado o tempo, como se alguém tivesse pegado a fita da vida e reacionado um quadro já passado. Não quero dizer que foi milagre ou mistério resolvido. O que ela me entregou foi o pânico de testemunhar um ruído temporal por meio de um aparelho cotidiano. Passei a noite pensando nisso quando me falaram do segundo relato. Martim me contou que o telefone tocou exatamente às 3h30. Ele costuma ficar acordado até tarde, trabalhando com textos, e aquela hora era o limiar em que a casa parecia respirar em outro ritmo. A chamada começou com silêncio. Um silêncio tão denso que ele quase desligou, e depois de alguns segundos, ouviu um sussurro que reproduzia a própria entonação, como se a linha estivesse imitando não só as palavras, mas o modo de respirar de Martim. Ele descreveu a sensação, como se alguém tivesse sintonizado um espelho sonoro. Instintivamente, Martim levantou e foi até a janela. Do lado de fora, na calçada, havia um homem parado sob a luz de um poste. Estava vestido de forma tão parecida com Martim que por um segundo ele acreditou ver seu próprio reflexo desemparado. O homem ergueu o telefone ao mesmo tempo em que Martim olhou para o aparelho. Da linha, uma voz, a mesma voz dele, murmurou, sem mais nem menos: "Não devias atender." O corpo na rua moveu a cabeça, como quem confirma o aviso, e em seguida desapareceu entre as sombras, sem deixar som de passos nem testemunhas. O mais inquietante nessa história foi a sincronização, o gesto, a hora exata, a reprodução do timbre. Martim me disse que sentiu uma violação íntima, como se alguém tivesse invadido a continuidade dele. A polícia ouviu, anotou, não encontrou câmeras que registrassem nada. Amigos sugeriram trote, sono, falta de comida. Outros, mais supersticiosos, falaram de doppelgangers, duplicatas que imitam para substituir.
Martim, que se orgulha de não acreditar em sensacionalismo, me confessou que passou semanas trancado, trancando as portas e conferindo o reflexo nas janelas, como se o próprio rosto pudesse, a qualquer momento, virar um telefone tocando na calçada. Se você está ouvindo e já começou a olhar ao redor, saiba que não é só imaginação. E se essa lembrança fez sentido, depois me conte nos comentários, sempre sem expor nomes ou dados. O terceiro relato que recebi veio de quem se mudou para uma casa antiga numa cidade que alguns preferem não nomear. Ela contou com detalhes sobre o cheiro diferente que se instala num lugar cansado, uma mistura de mofo, pó e algo infantil, quase doce. No primeiro mês eram pequenos episódios. O telefone tocava com estática longa, havia respirações no fundo, ouvidos aturdidos por ruídos que pareciam vir do andar de cima. Ao meio-dia, nada. À noite, tudo. As cadeiras pareciam trocadas de lugar pela manhã, a cama da filha mexida, como se alguém tivesse passado por ali. As vozes no aparelho misturavam sussurros de criança e sussurros que ninguém reconhecia. Uma noite, já sem sono, a mulher acordou com o som de passos leves no corredor do segundo andar. A casa fazia rangidos, sempre os mesmos, mas desta vez havia um padrão, um ritmo que lembrava passos de pequenos pés. Ela acendeu a luz, subiu e viu uma sombra movendo-se na fresta da porta do quarto. Não era um boneco, não era um animal, era uma silhueta infantil, fina, pequena, como se um corpo pequeno tivesse sido recortado no escuro. A menina nunca falou, nunca se aproximou. Ficava ali, observando, e sumia quando a luz se voltava. O telefone, durante essas noites, repetia padrões. Em algumas ligações, no meio do chiado, dava para ouvir um riso infantil abafado. Noutras, uma voz dizendo palavras soltas, nomes que pareciam pertencentes a pessoas antigas da casa. Preocupada, ela falou com a mãe e com o irmão, Ângel. Eles sugeriram procurar alguém da paróquia. O padre veio, fez orações, abençoou a casa com gestos simples, água, palavras antigas, um silêncio respeitoso. Aos poucos, as ocorrências diminuíram, os passos ficaram menos frequentes, a presença infantil recuou. A mulher não afirmou ter recebido uma resposta definitiva ou uma explicação técnica. Disse apenas que o clima mudou, que a casa respirou de forma diferente depois daquela visita. Ficou uma sensação de que algo ali precisava ser lembrado mais do que exorcizado. A história levanta uma pergunta que muitos relatos trazem. Quando a tecnologia capta vozes, que parte do passado está sendo chamada de volta? Uma criança que não teve voz suficiente? Uma despedida que ficou pendente? Não há certezas, apenas sinais. Agora, mudando para um tipo diferente de medo, o digital. Uma jovem me contou como se sentiu seguida sem nunca ver o perseguidor. Comprou um celular novo e deixou o antigo de lado, achando que isso resolveria todo tipo de mensagem indesejada. Não resolveu. Um perfil anônimo no Messenger começou a enviar mensagens repetitivas, fotos fora de contexto, imagens que insinuavam saber onde ela estava. Um "olá" que vinha e vinha, como uma batida persistente contra uma porta que deveria ser privada. No início, ela pensou ser brincadeira de alguém que conhecia. Depois, as mensagens tornaram-se mais invasivas, fotos tiradas de ângulos que sugeriam que alguém assistia à rotina dela. A invasão atingiu um ponto alto quando, durante um banho, seu aparelho vibrou com uma chamada sem número identificável. Ela descreveu a sensação de estar sendo observada dentro de um momento de vulnerabilidade, o calor da água contrastando com o frio no corpo. Atendeu com sussurros, esperando silêncio do outro lado. Ouviu uma respiração, depois risos baixos e imagens encaminhadas sem explicação. A polícia abriu ocorrência. Técnicos disseram que o rastreamento não indicou um autor claro. A impotência foi o que mais a marcou. Ter provas que não se traduzem em culpados, mensagens que ficam e não explicam. Ela bloqueou, trocou senhas, mudou contas, abriu mão de vários aplicativos. Ainda assim, a sensação de alguém do outro lado persistia. Neste caso, a tecnologia não era só um portal, era um espelho que refletia a região mais exposta da vida, o íntimo, e devolvia uma presença. O quinto e último relato que me foi enviado é curto, porém cortante.
Num grupo de família onde se compartilham receitas, fotos de festas e áudios engraçados, uma mensagem de voz enviada pela avó trazia de repente, no meio do padrão conhecido, uma voz masculina profunda que ninguém reconheceu. No áudio, a avó começa a falar de coisas simples, o almoço, o vento, a saudade. No meio, como um ruído que atravessa a linha, surge uma outra voz, mais grave, dizendo algo incompreensível. Pessoas do grupo ficaram confusas, algumas assustadas. Foi preciso perguntar à avó se ela tinha recebido algum telefonema enquanto gravava. Ela disse que não percebeu nada estranho. O que ficou foi a sensação de que o espaço íntimo, aquele reservado à família, havia sido invadido por um intruso que se sentiu confortável o suficiente para se inserir no meio da conversa. Essas 5 histórias, ouvidas e checadas por mim na medida do possível, convergem em padrões que não parecem aleatórios. Horas, madrugada, 3 da manhã, quando as casas estão mais vazias e o mundo palpita baixinho. Vozes, timbres conhecidos que reaparecem, como se o aparelho puxasse memórias. Ruídos, respirações, sussurros, estática, que não é só estática. Presenças, pessoas vistas do lado de fora, silhuetas infantis, um perfil que insiste. E, sempre, a mesma sensação. A casa, o corpo, a vida cotidiana se tornando terreno de invasão. Não vou afirmar que tudo isso é sobrenatural. Não tenho provas e nenhuma dessas histórias me trouxe respostas. O que tenho são testemunhos de medo, e o medo tem textura concreta. Olhos que não dormem, gelos na espinha, a mão que não solta o telefone. E também há hipóteses racionais que ouvi, falhas na rede, trotes coordenados, manipulação digital. Mas nenhum desses argumentos apaga o impacto que uma voz conhecida pode provocar quando se apresenta em um contexto impossível. Se alguém liga dizendo que o seu parente já morreu e depois seu parente liga dizendo que está a caminho, o furo é mais que técnico, é ontológico, destrói a expectativa do tempo. Há momentos em que a explicação parece menos importante do que o que a pessoa faz com o medo. Uns buscaram a polícia, outros trocaram de cidade, outros ainda passaram a colocar a mesa com mais luz, a acender todas as lâmpadas antes de dormir, a não atender chamadas desconhecidas à noite. Alguns, mesmo sem crer, recorreram a um padre, a bênçãos discretas. O que me impressionou ao juntar essas histórias é como a tecnologia, que promete conectar, às vezes transforma a casa em território vulnerável, e o toque antes significava chamada e voz passa a significar aviso, convocação, presença que atravessa paredes. Antes de encerrar, quero que você pense: qual é a linha que separa um erro técnico de uma mensagem que rompe com a cronologia da sua vida? Quando a voz do outro lado imita quem você é, ou quando o som vem acompanhado de uma figura que você conhece, a reação natural é procurar um nome para aquilo, mas talvez o mais verdadeiro seja aceitar a incógnita. Esses relatos são testemunhos e, como tal, trazem o peso da experiência, não a certeza de fenômenos sobrenaturais. Se algum desses relatos ressoou com você, se já atendeu uma ligação e sentiu que algo mudou depois, escreva nos comentários. Conte brevemente o que aconteceu, sem expor dados de terceiros ou números. Compartilhar histórias como essas ajuda a entender padrões e, quem sabe, a reduzir o isolamento que o medo produz. No fim, há uma pergunta que não me sai da cabeça. E se a próxima chamada for sua? O aparelho toca, uma voz que você conhece do passado ou do presente diz algo que rompe o tempo. O que você faria? Desligaria? Atenderia? Correria até a porta ou esperaria sentada, tentando entender se aquilo é trote, erro ou algo que desafia o que chamamos de real? Estas foram as chamadas estranhas que me foram contadas. Elas aterrorizam porque invadem o íntimo e deixam um rastro difícil de nomear. Se gostou do episódio, curta, compartilhe e volte com suas histórias. E lembre-se, ao contar, proteja identidades. Histórias são valiosas, mas o respeito pela dor das pessoas é maior. Até o próximo relato e cuidado com o telefone quando ele tocar sozinho no meio da noite.